Ok, então a gente vai começar aqui nossa terceira unidade, digamos assim, da disciplina que fala sobre interpolação polinomial. Acho que você já tem uma noção, mais ou menos, né, que é a parte de interpolação, que é a gente aproximar, né, digamos, funções aí por outras funções conhecidas. Essas outras funções conhecidas são nossos polinômios por uma série de situações aí de questão de diferenciabilidade, são funções contínuas, são funções ortogonais, certo? Então, todos esses pontos aí fazem com que você trabalhe mais fácil, né, com polinômios, a gente sabe que isso é bem mais tranquilo, e também facilita na hora de fazer, no caso da nossa interpolação aí, né, que é aproximar outras funções por funções conhecidas, visto que a gente conhece mais ou menos como os polinômios se comportam, certo? Então, a princípio, a gente tem o seguinte, né? A gente tem aqui uma função f. Essa função aqui é definida no intervalo. Eu não sei se ela é contínua ou diferenciável nesse intervalo, mas eu esquematizei aqui mais ou menos uma curva, um esboço dela, né? Que ela podia ser tanto uma curva aí no intervalo contínuo ou discreto, né? Também ia dar na mesma situação, porque eu preciso só de pontos isolados para determinar quem é meu polinômio interpolador nessa situação aí. Beleza, então nesse caso aqui eu peguei alguns pontos sobre essa curva, né? Como eu falei, a priori eu não sei quem é a curva, mas eu tenho uma ideia, então eu consigo determinar alguns pontos que são dados. Aí esses pontos aí depende muito do que na prática está sendo feito. Pode ser simplesmente uma observação de dados. Então você observa, anota lá os seus dados e vai assim traçando esses pontos. No final dá para a gente encontrar uma curva que passa sobre eles, né? Pode ser um fenômeno, você está fazendo aí um experimento também, geralmente na física, né? Até que hoje não, mas antigamente pegava os dados, né? Fazia uma simulação na prática, na verdade, né? Um experimento, anotava aquele valor e depois fazia uma interpolação futuramente para interpretar todo o resultado, né? Tipo, encontrar valores entre aqueles que não tá aí na tabela, certo? Então, nesse caso aí, eu tenho alguns pontos que são conhecidos, né? E eu quero encontrar de fato outros pontos. Aí tem duas situações, né? Ou você quer encontrar pontos que estão entre esses dados, né? Ou você quer encontrar pontos que estão fora desse intervalo que eu conheço, né? Fora da minha tabela, digamos assim. Esse caso em que a gente vai encontrar os pontos entre os pontos de dados é de fato a interpolação polinomial para a gente. E encontrar pontos que estão fora dos pontos dados, aí, fora do intervalo, se chama extrapolação, né? Que é uma questão já de prever pontos futuros aí, sendo que eu não conheço muito bem o que acontece antes ou depois daquela curva, né? Daqueles pontos. Então, existem dois casos. Aqui a gente vou tentar falar dos dois. O principal é a interpolação, né? A extrapolação ele é um pouco mais abrangente para várias situações aí, né? Na própria pandemia foi muito usado modelos de extrapolação para prever os casos de Covid, né? Que é você pegar pontos, alguns os dados, né? Num certo período e você quer prever daqui a, sei lá, um tempo, daqui a um ano, daqui a 6 meses. Essa previsão pode ser feita por um método, por um modelo aí de uma extrapolação, né? Uma recursão que vai encontrar o resto dos valores aí fora daquele intervalo, certo? E também é muito aplicado também na parte aí computacional, né? Para quem já viu um pouco, leu um pouco da parte de aprendizado de máquina, inteligência artificial, o modelo mais básico que é usado, né, para fazer esse estudo é o modelo de extrapolação linear, né? Ou melhor, uma regressão linear, né? Que é como se fosse uma extrapolação, né? Você prevê aproximar valores perto daqueles dados ou futuramente ajustar uma curva que é dada, né? Naquela situação. Eu brinco aqui, por exemplo, você tem pontos, valores lá de uma situação, de um problema, você quer estimar quanto é que é o valor futuro, né? Aí, com essa regressão linear, você consegue mais ou menos estimar, né, esse valor futuro, que acaba sendo uma extrapolação dentro daquele valor que foi dado, certo? Então aqui, ó,
você de fato você não tem a curva AF, você não tem toda a função definida, você tem apenas uns pontos, como eu tracei aqui, certo? Esses pontos aí, de fato, são pontos conhecidos. O próximo passo agora é determinar esse cara aqui, ó. Esse polinômio aqui é o cara que vai passar por esses valores, certo? Que na verdade é uma combinação de polinômios. Perceba que se a gente for dividir, o polinômio mais simples aqui, digamos, a gente possa observar, são várias funções quadráticas aqui, né? Se a gente for pegar 2 a 2 pontos, a gente consegue determinar aqui várias funções quadráticas. Se a gente combinar as demais, fazer uma soma aí de funções, a gente consegue aproximar essa curva aqui de certa forma, certo? Então tá aqui o que acontece, ó. A curva em vermelho, de fato, é a curva que eu, que eu quero procurar, estou procurando. Essa curva em azul, que é esses picos maiores, é a curva que a gente possivelmente vai encontrar com a interpolação. E qual é o intuito aqui, né? É que o erro entre a curva maior curva em azul e a curva em vermelho seja a menor possível, né? Porque de fato aí você vai estar aproximando a curva por, pela, pelo polinômio, né? E tendo valores mais próximos daquele que a gente deseja. Por exemplo, aqui eu quero encontrar um ponto entre o P3 e o P4, né? Se a minha curva que eu encontrar o polinômio for bem próximo da curva que de fato que eu estou procurando, aí eu consigo estimar quem é esse meu ponto entre os dois conhecidos, certo? Um exemplo clássico disso, né, inclusive a gente até fez em umas aulas passadas, foi utilizar a expansão de Taylor para aproximar uma função trigonométrica, né? Lá também foi dado, sabe que a função de Taylor é uma função polinomial, né? A expansão a série de Taylor. E a partir de certos momentos, quando você utiliza apenas uma parte dela, você consegue aproximar aí uma função a partir de certo ponto próximo dele. Então é mais ou menos isso aqui, mas no caso aqui a gente já vai usar polinômios estabelecidos, outros sem ser o próprio polinômio de Taylor aí. Então tá aqui, ó, o modelo mais simples é o com dois pontos, certo? Aqui eu tenho lá, inicialmente eu tinha n pontos, 6 pontos, mas isso aqui vale para um número finito de pontos aí, quantos for possível determinar. Claro que a partir de certo momento não é mais viável, né? Quanto maior o número de pontos, aí já fica inviável fazer uma interpolação, visto que você vai pegar muitos pontos para fazer aproximar a função que é quase dada já, né? Então, o modelo mais simples, o caso mais simples é com dois pontos. Eu tenho ali o P0 e o P1. Logo, eu sei que por dois pontos, vai passar a nossa reta aí, é a curva mais simples que a gente pode encontrar. E basicamente é a gente encontrar quem é a equação dessa reta, com esses dois pontos. A gente já sabe, né? Basta a gente encontrar ali os coeficientes, tanto o coeficiente linear como o angular, a partir das equações e dos pontos. Beleza, a gente acha ali a equação da reta e assim a gente determina quem é essa, essa curva aí, beleza? A, a questão é a seguinte, é que muitas vezes entre os dois pontos não é necessariamente uma reta, né? Pode ser a concavidade de uma curva aí, uma curva suave, entre os dois pontos dados. Então eu tenho que começar a investigar melhor esse resultado. Mas o principal, o mais simples, quando você quer aproximar, é utilizar a reta, né? É pegar aí dois pontos e encontrar a equação da reta que passa pelos dois pontos. Aí você encontra a equação que teoricamente aproxima a função que você conhece. Caso os dois pontos sejam muito próximos, a reta é uma boa aproximação, né? Porque quanto mais próximos, a curva quase vira uma reta. Então, a reta pode ser uma boa aproximação. Agora, se os pontos estão muito distantes, de fato, uma reta não é uma boa aproximação. Depois teria que analisar a relação, o erro de fato entre a reta e a função desconhecida. Certo, então aqui ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente quer para o caso maior, né? Não para n igual a 2, no caso são dois pontos. Então a gente vai construir um polinômio de grau n, certo? Que passa por n mais um ponto. Então, se eu preciso construir um polinômio de grau 2,
eu preciso ter no mínimo 3 pontos lá para fazer a minha equação de segundo grau. Se eu quero fazer um polinômio de grau 3, eu preciso ter no mínimo 4 pontos para encontrar esse polinômio, certo? E quem é esse polinômio que a gente vai encontrar? Ele é conhecido como polinômio de Lagrange, beleza? Pelo fato que umas considerações que eu falei nisso são ortogonais, são diferenciáveis, são contínuos, então isso aí facilita para a gente, certo? Então, se eu tenho aqui n mais um pontos distintos e f é uma função cujos valores são dados nesses pontos, de fato f é desconhecida, mas eu conheço os valores nos pontos, então existe um polinômio que vai interpolar esse cara aí, essa f. Tal que aqui eu vou ter o meu p vai ser f nos pontos dados, então ali o meu p de x k ele vai ser f de xk nos pontos dados, certo? Nos pontos que eu conheço. Nesse caso, não tem como fugir. O polinômio vai ter que ser o mesmo da função nesses pontos conhecidos. Logo, eu vou ter que o polinômio vai ser o somatório desse cara aqui, né? Opa. Voltar. Que é o seguinte, né? Que é o produto de f nos pontos vezes esse ln de k. O lnk, ele é de fato o polinômio ortogonal, né? Ele é um produtório que a gente vê aqui embaixo. Então, quando a gente faz essa soma aqui, a gente de fato aproxima. Aqui na verdade teria que colocar aproximação, né? Porque tem um erro de fato. Vai aproximar ao polinômio da função lá desconhecido. Beleza? E esse LK, como eu falei, eles são de fato os polinômios de Lagrange. Que é um produtório dessa razão aqui. É x menos xi dividido para xk menos xi para todo i diferente de k. Certo? Aqui eu vou girar os polinômios ortogonais de Lagrange. Aí você pode utilizar ele para várias situações, não só para a parte de interpolação, mas para calcular, de repente, calcular uma integral, uma derivada, porque é uma função conhecida, né? Basta conhecer alguns pontos, você consegue terminar próximo daquele intervalo um polinômio conhecido. Tá, então dois pontos aqui, como eu falei, o caso mais simples. Então vai ter somatório de 0 até 1. Eu vou ter duas expressões, dois termos, né? Que é o F0 L1 0 e o f de x1 L1. Então aqui eu vou ter o primeiro produtório, que se é 1L. Lembrando que o f de x0 e o f de x1 são conhecidos, certo? Isso aí é dado inicialmente. E aqui o produtório você vai determinar. Então você vai substituir aqui quem é os valores. Então eu tenho ali ó, x menos x1 dividido para x0 menos x1, né? Iniciando ali no 1. Como não posso repetir o termo embaixo, aí para por aí. Depois o L1, aí fica x menos x0, x1 menos x0, certo? Aqui é realmente só uma questão de você observar que os denominadores nunca podem ser nulos. Então se você começa no 1, aí você vai fazendo, vai variando de 1 até o n. Se você começar no 0, vai vai do 1 até o n embaixo, também variando. E assim por diante. Se começar no 2, então você tem que variar do 1, 0, 1, pula o 2, aí 3 até o n. Até fazer todo o produto dos termos do polinômio. Aqui, ó, para n igual a 3 pontos, né? No caso aí é x0, x1 e x2. Mesma coisa, vou ter o somatório. Agora vou ter 3 parcelas aí. Lembrando que os f's nos pontos são conhecidos. O f de x0, x1, x2 são conhecidos, são dados. E os l's aí que a gente tem que calcular separadamente. Então ali, ó, L20. Então esse cara vai variar de 0 a 2. Então você vai começar no 0, né? Basicamente. Então vai variar o 1, depois o 2. Depois vai pro 1. Então aqui, ó, x menos x0, x1 menos x0 vezes x0, x menos x2, x1 menos x2. Certo? E teria mais um. Acho que eu não coloquei aqui. Tá aqui o terceiro, né? Que no caso quando o meu i é igual a 2. Então, novamente, x0 e x1. O x2 não aparece aqui no denominador porque para não zerar, certo?
É só você observar que vai manter uma recorrência aí toda vez que você for montar esse polinômio, certo? Só não vai ter o termo aqui cujo valor está sendo calculado do polinômio, né? O L0 não vai aparecer 0 menos x0 no denominador. Assim como 1, assim como 2. Então, daqui um exemplo ó, que a gente pode fazer. É o seguinte. Eu tenho uma tabela, tem 3 valores, né? X, 2, 5 e 4.1. E seus valores aí correspondentes, né? O Y, que é o 5, 2.5 e 17.81. O que acontece, né? Na prática? É uma tabela que eu tomei para alguma situação. Se eu quero conhecer mais ou menos como é que se comporta entre esses valores, aí eu faço interpolação, certo? Nesse caso aqui, eu tenho 3 pontos, então eu vou encontrar um polinômio de grau 2 para essa interpolação. Então, bora lá. Primeiro eu vou expandir ao somatório, né? Dos termos aqui. Então vai ficar x0 mais L20, fx1, L21 e fx2, L22. Beleza? Quem é o F, os Fs aí, né? F no ponto 0, no x0, F no x1 e F no x2. São os caras dados. É o 5, o 2.5 e o 17.81. Beleza. Tá aqui. O próximo passo agora é encontrar que são os L's. Esses de fato são os polinômios. O primeiro é o L20, ou seja, k igual a 0, aí você vai variar o i lá, 0 e o 1. Né? O 2 não vai aparecer. Então tá aqui, ó, L20. Então se varia lá, fica x menos x1, x0 menos x1, o primeiro termo. Para facilitar, deixa eu abrir essas contas aqui. Na verdade, eu vou abrir o. Certo. Então aqui, o que acontece? Né? A gente vai aproximar a nossa função. De fato, aqui eu não sei quem é a função. Então está procurando aqui a f, certo? Pelo menos uma parte dela. Como é que a gente faz? A gente vai utilizar o polinômio interpolador, que vai ser aproximadamente a função. Aí, lembrando que nos pontos dados, a função vai bater com o polinômio, certo? Aproximadamente aqui, beleza. Aqui foram dados os pontos, então tem aqui ó, o x2, x igual a 2, x igual a 5 e x igual a 4.1. E aqui os valores, né, as imagens também foram dadas, então aqui beleza, na tabela. Então o polinômio aqui, de grau 2, ele vai ser o somatório, né, de variando de 0 a 2, de f de xi vezes L KI de x, que é o nosso polinômio interpolador aí. Beleza. Então, esse aqui é um somatório, né? Tranquilo, a gente vai abrir o somatório. Ficaria f. Deixa eu ver aqui como é que pode. Deixei o somatório aqui. É IK, na verdade. NK aqui. Só vou colocar aqui melhor. Aqui é NK. Então aqui é 2 e aqui é K de X. Pronto. Então, quando você abre esse somatório aqui, vai ter 3 termos. Primeiro, para x0, f20. É o primeiro termo. Mais o segundo, fx, aqui fica x1 vezes L21, certo? Só hoje aqui eu deixei cá, mas vou deixar aí para fazer sentido. E o último termo aqui, mais f de x2, L22 de x. Essa é a expansão do problema que a gente fez. Beleza.
Aí lembrando, os F são conhecidos. O fx0, o fx1 e o fx2 são conhecidos porque dá na tabela. Beleza. Então aqui vai ficar o f de x0 ele é 5 vezes L20 de x, né? Que é o polinômio que eu vou procurar ainda. Mais o f de x1 é 2,5 vezes o L21 de x. E por último, o f de x2 é 17,81 vezes o L dos dois. Então agora tem que começar a procurar individualmente os L's. O primeiro aqui ó, é o L20, né? Ou seja, quando você abrir esse polinômio, vai encontrar o seguinte, vai encontrar primeiro x menos x1 dividido para xk menos um cada aqui, o k é igual a 2, né? Então ali é 0, x0 menos x1 vezes, aí o segundo termo agora, x menos ali é o x2 dividido para x0 menos x2, certo? Para aqui, ó, você expandir os dois termos do produtório, certo? Que vai gerar para mim essa conta aqui em cima. Então, vou ter aqui, ó, x menos x1, x1 é 5, dividido para x0 menos x1, x0 é 2, x1 é 5. Depois, esse termo aqui, x menos x2, dividido para x0 menos x2. Beleza, esse é o produtório. O primeiro, aí você vai substituir valores. Aqui fica a critério que quem está fazendo, né? Se você quiser, você já pode fazer as operações e gerar um valor aqui, né? Aqui vai gerar um polinômio. Vou chamar de Pzinho de grau 2 de x. Quando você fazer essas contas aqui, é o produto, x com x, aí fica a critério que está fazendo. Depois vai passar para o segundo, né? Que é quando o meu k ele vale 1. Então, se eu quiser abrir esse termo aqui agora, ó, segundo, ficará x menos x0 dividido x1 menos x0 vezes o segundo termo, que é x menos x1, aí é o x2, né? Para não repetir 1, dividido para x1 menos x2. Pronto. Esse produtório aí. Aí você vai abrir as contas e vai chegar aqui, ó. X menos 2 dividido para 5 menos 2. Vezes x menos 4,1 dividido para 5 menos 4,1. Novamente, você pode já direto aqui fazer esse produto. E vai gerar também um polinômio aqui de grau 2. E o último é o L22, né? Esse cara aqui, ó. 22. Então, novamente, você vai abrir os termos. Que vai ficar x menos x2 dividido para x0 menos x2. Vezes x menos x2, melhor x1, dividido para... a nova aqui é 2, né? Vou errar aqui minha conta. Aqui é x2 menos x0. E aqui é x2 menos x1. Pronto. Esse é o produtório. E bem aqui também ele é 2. Aqui é x0. Pronto. Aí você vai substituir valores e encontrar aqui, ó, x menos 2 dividido para 4,1 menos 2 vezes x menos 5 dividido para 4,1 menos 5.
Beleza. Novamente, se eu quiser, posso fazer aqui o polinômio de grau 2 também. Então, eu já tenho aqui os três polinômios, né? Se eu quiser chamar aqui, é o P12, é o P22 e o P32. Quando você fizer essas operações, somar, multiplicar aí, você vai encontrar já na forma resumida esses caras aqui, ó. Esse cara aqui é o P12. Depois, esse cara aqui é o P22. E o último aqui é o P32. Certo? Então você encontrou aí três funções polinomiais que, quando combinadas, ela vai gerar uma boa aproximação para a função desconhecida. Então, voltando aqui para o polinômio de fato, aqui eu queria chegar, que é basicamente o resultado final, né? Aqui já é quase o resultado final. Que é o seguinte, né? Então, se fosse lembrar aqui quem é, aqui esse 5 é o f de x0. O 2,5 é o f em x1. E esse menos, esse 4,1 aqui, tá de menos porque mudou o sinal na operação, ele é o f de x2. Vou deixar menos aqui, né? Só por causa que apareceu menos aqui da operação anterior. Beleza. Então aqui no final de contas você vai fazer operações, né? São aqui escalares, você vai multiplicar, dividir. E no final de fato encontrar esse p aqui, que ele é de grau 2. Então esse cara aqui é um polinômio de grau 2. Beleza? O que a gente pode ver agora, né? Saber se próximo desses pontos a curva de fato se aproximou algo, né? Visto que é uma parábola aí. Então esses pontos aí, bora ver mais ou menos como é que fica. Primeiro, eu vou fazer os pontos. Vou chamar de T, vamos chamar de P mesmo. Já tem. Os pontos que foram dados aqui, certo? Foram dados o 2, o 5 e o 4,1. Aqui, os três pontos dados. E tem as imagens, né? Chamar de U essas imagens aqui. A imagem do 2 ela é 5. A imagem do 5 é 2,5. E a imagem do 4,1 é 17,81. Então, se fosse traçar aqui esses pontos, só para ter uma ideia, fazer um plot de T versus U, consigo traçar eles aqui. Bateu aqui, 4,1. Tá estranho aqui. Quando é 2, ele é 5, tá certo. Quando é 5 é 2 pontos, tá certo. Ah, porque eu peguei fora daqui da ordem, é só corrigir.
só trocar aqui. Aqui seria 4.1. Aqui seria o 5. E também aqui tem que trocar. Aqui 17.1, 2.5. Pronto. Agora fica melhor. Tá aqui, ó. Agora sim. Essas duas retas, acho que não tá aparecendo aí, né? Não tá aparecendo. Deixa eu só trocar aqui. Pronto. Essas duas retas aí, elas são mais ou menos a parte da curva a gente tá estudando aí. Então a gente vai fazer agora o seguinte, a gente vai traçar o, o, o polinômio que a gente achou, né? E ver o que acontece. Primeiro a gente vai traçar os individuais. Chamar P1, P2 e P3. Tá, então o P1, vou definir uma função y igual a P1 de x. Aí eu vou ver lá quem foi a função que eu achei. Aqui. Sobre 6.3 que multiplica x ao quadrado menos 9.1x mais 20.5. Aqui eu vou ver essa função para ver como é que ela se comporta perto do gráfico, né? Vou criar aqui um vetor, colocar de 2 até 5. Vou fechar aqui para me ver o gráfico dessa função. Pronto. Que é x P1 x. Esse aqui é uma parte do gráfico lá. Na verdade, é só um, certo? Bora ver outro agora. Chamar de P2. Então, nosso P2. Só ver quais os valores. 1/2.7 vezes
x vezes x menos 6,1x mais 8,2. Tá, o que que eu quero ver agora? É a função, outra função polinomial de grau 2, certo? Para ver se ela tem alguma coisa a ver com essa que a gente traçou aqui. Então aqui é o 2. Aqui. Essa aqui é a outra parte da função. E por último, tem mais uma, que seria a nossa P3. Tá aqui, ó. P3 tá aqui embaixo. Né? Que é o L dos 2. Então aqui é menos 1 sobre 1,89. Função P2. Aqui é 1 menos 1 sobre 89. X ao quadrado menos 7. X mais 10. Pronto. Mesma coisa, eu vou traçar essa função aqui para ver onde que ela tá mais ou menos. Eita, eu fiz o mesmo. Aqui é P3. Aqui, ó. Ó, aqui são as três funções que a gente vai utilizar para fazer a interpolação. Percebo que isoladamente elas não tem em relação ao gráfico não são nada parecidas, né? Mas quando a gente combina elas, a gente vai gerar aí sim uma função que pra gente é desconhecida. Beleza. Então, como é que ficaria esse valor? Então, eu teria o seguinte. Eu vou fazer um plot aqui, certo? É P1 de x mais P2 de x mais P3. E esses caras aqui são multiplicados ainda, né? Pelos valores da função no ponto. Aqui seria 5 vezes 2,5. Tô achando ali que eu acho que eu troquei a ordem de novo. E o último é 4 ponto. É o P2. Deixa eu ver aqui. Aqui é o
P3. Tá aqui, ó. Essa aqui é a função, que é a combinação das três. Mas eu inverti lá os valores, porque não era para dar isso aí não. A outra curva é uma concavidade para baixo. Deixa eu ver aqui, se eu trocar, colocar aqui P3 e aqui P2. Mesma coisa, por causa que o Zé falou diferente. Vou botar aqui. Aqui deu. Eu errei na digitação, acredito. Eu coloquei o 4.1 aqui. Ele deveria ser antes do 5, né? Na hora de fazer as contas, não deu. Para refazer essa conta aqui, vou pegar aqui. Tá, bora refazer. No caso, a gente vai só trocar a ordem aqui do segundo com o terceiro, né? Bora lá, deixa eu fazer aqui um. Então aqui tem o seguinte, x, o y, aqui continua sendo 2,5, aqui é 4.1, vou deixar ele em 2.5, e aqui é 5, 17.81. Beleza. O P1 é esse cara mesmo aqui, né? Que tá... Não vai mudar. O P1 vai ser bem aqui. L20 de x. É o produtório. E variando de 0 a 2 para ir diferente de cá. E aqui fica x menos xi, x0 menos xi. Então, bora abrir esse cara aqui. Então, fica x menos x1 dividido para x0 menos x1. Depois fica x menos x2 dividido para x0 menos x2. Certo? Então, aqui ficará x menos 2 vezes x menos 5. Ali peguei errado. X menos 4.1 vezes x menos 5 dividido aqui fica o x0 é 2 menos 4.1 e o outro termo aqui ele é
2 menos 5. Ó, deixa eu ver. Isso mesmo, é o mesmo valor aqui. Então, o P1, que no caso é de segunda ordem, continua o mesmo, não vai mudar. Aqui. Agora o 2, 1. 2, 1 x, x1. Aqui ficará x menos x0 dividido aqui para x1 menos x0. Outro termo que é x menos x1, cada x2, né? Estou pegando o x1 dividido para x1 menos x2. Primeiro termo é x, o x0 é 2, beleza. X menos, olha, eu mudei, agora é 5. Aqui agora, o x1 é 4,1 menos 2, 4,1 menos 5. Ele é esse cara aqui de baixo. Beleza, então é só me comprovar que os polinômios estão certos, né? Troca o P2 com o P3. Tá. E o que vai mudar aqui são os valores da função no ponto. É fx0 aqui muda, não é 2,5. Deixa eu ver. Tá certo, 2,5, 17 ponto. É isso mesmo. Aí troca o P3 com o P2. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui pro Octave. Tá. O meu T aqui tá certo. O meu U que mudou, né? 2,5, 17,81. Pronto. Tem esse plot aqui. Aí, ó. Tá. As duas retinhas que aparecem aqui é justamente os valores que são dados, certo? É bem simples, né? Porque não é só 3 pontos, não tem muito o que mostrar, mas de fato esses são os 2 pontos. Beleza. O que eu quero fazer agora, né? Traçar o gráfico das parábolas, da parábola que vai passar próximo desse cara aí, utilizando lá o polínômio da Lagrange, que já foi feito, né? É só meter aqui o plot agora. Aqui, ó. Aqui troca, aqui é P3, aqui é P2. Aqui, ó.
Deixa eu ver. Uma coisa não tá dando. Em 5 tem que dar 17 ponto P2. Em 5 não é. P3 em 5 é 0. É, não tá conseguindo. Alguma coisa não tá batendo aqui. Porque as funções no ponto tem que bater. Deixa eu ver. Agora eu vou fazer essa conta aqui. Quero ver bater esse gráfico aqui. Olha lá. O P1. P1. Eu vou refazer essa conta aqui. Pode ser que eu esteja errado. X menos 5 vezes x menos 4,1. Todo esse cara aqui será dividido. Na verdade, eu vou só escrever ele aqui, né? Pra ficar mais fácil. Ali é menos 3 vezes menos 2,1. Pronto, esse é o P1. O P1 em 2 tem que dar igual a 5. P1. Não, deu 1. Não tá batendo algum valor aqui. Ver. Desculpa, não entendi. Deixa eu ver. X1. Por que que eu troquei, né? Só confirmar aqui, ó. O X2 é 4,1. Aqui é 4,1. E aqui é 5. Esse que mudou. Então, o zero vai ficar x menos 1, tá certo? X0 menos x1, beleza. Depois vem x menos x2. Depois x0 menos x2. Esse cara aqui tá correto. Ah, não, tá certo. Tá certo. Eu que estou fazendo conta precipitada aqui. Porque na verdade o P1 em 2 não é 1. Quer dizer, não é 5, de fato ele é 1. Quando eu somar ele com o P2 e o P3, de fato, aí sim tem que dar igual a 5 quando eu fizer lá o P de 2. Beleza. Acho que tá certo. Aí o
Agora vem o P2. Aqui é o nosso P2, nosso Y, que é o seguinte, né? Aqui que ali vai ficar 4.1. É aquele termo de baixo, como eu falei. Esse cara aqui que é o nosso P2. Esse aqui que é o P2. E esse cara aqui é o P3, quando a troca. Então, é x menos 2, x menos 5. Ali embaixo vai ficar 2.1 vezes menos 1.1. Certo? Como fazer essa operação aqui embaixo já. 4.1 menos 2, 2.1. E 4.1 menos 5 dá menos 1.1. Beleza. E aqui encerra a função. Pronto. E por último agora o nosso P3. Aqui, P3, que é x menos x2, x menos 4.1. Aí fica 5 menos 2, que é 3, vezes 5 menos 4.1, que é 1.1. Não, tô errando aquela conta ali. Ali é 0.9, né? Isso, 0.9. 5 mais 4, 0.9. Em cima também tem que corrigir lá. Lá não é 1.1, é menos 0.9. Isso aí, 5 menos 2, 3. 5 menos 4.1, 0.9. E aqui encerra. Ok, e o P2 eu vou mudar, né? Que eu errei aquela continha, ó. Aqui, ó. X menos 2, x menos 5. 4.1 menos 2 dá 2.1. E 4.1 menos 5 dá menos 0.9. Agora sim. Isso aí. Esses são os polinômios. Agora que o próximo passo é a gente somar eles com suas funções, com fossem seus pesos, né? Correspondentes aqui. Certo? O primeiro ali, deixa eu só trocar de novo aqui. Aqui é 4.1 e aqui é 5. Então, bora lá. Então, fazer só um teste. Eu primeiro vou somar ele com os valores e calcular ele na. Então, bora lá. Deixa eu ver se dá certo aqui. Função. Função y igual a p. De fato é o p de x. Quem é esse meu p? Ele é 5 vezes o meu p1 de x. Certo? Depois, mais aqui 2.5 vezes o meu P2 de x. Beleza. E o último lá é mais 17.81 vezes nosso P3 de x. Encerra aqui.
essa última função que eu escrevi aqui no Octave, ela de fato é nosso polinômio interpolador, depois de ter feito as contas. Então aqui o P de 2, 5, bateu de fato. O nosso P de 5, melhor 4.1, né? 2.5, aqui ó, bateu também, isso aí. E o nosso P de 5, 17.81, também aqui, agora sim. Ok, então para fechar essa parte, só tem que voltar aqui e ver esse meu gráfico. Deixar aqui. Primeiro eu vou ter o plot só dos pontos isolados. Aqui. Que é a retinha aí. Depois eu venho com o plot da minha função, que é x, p de x. Pronto, isso aqui que eu queria. Só aumentar aqui a fonte. Pronto, aqui eu queria. Que é o seguinte. Em azul, ele em azul ali, ele é os pontos que foram ligados isoladamente, ó lá, certo? Foram coletados. O 2, aí a abscissa é ordenada, né? O 2, 5, 4.1, 2.5 e 5, 17.81. Beleza. Aí eu tracei ali liguei ele de azul. E por eles eu tracei uma parábola que nesse caso aí se aproximou da curva. Agora, claro, tem um erro, né? Que é justamente onde a distância dos pontos são maiores, como eu falei. Ó. Perceba que entre o 4.1 e o 5, né? Essa parte final, a reta aí, ela tem magnitude menor do que a primeira, né? De 2 até 4.1. Então a tendência de fato aí é que a curva se aproxime mais no final, a parte final aqui, que é em vermelho. Então em vermelho é como se aproximasse nos pontos aí. Se eu tivesse mais pontos, aí no caso aí eu poderia aproximar, né, essa curva, nada, os pontos, né, por a curva desejada, certo? Mas aí não é o caso. Então, para se fosse calcular aqui o ponto entre o F de 3, que é mais ou menos ali o extremo lá, dá para com cavidade para baixo, né? A, é o vértice de uma parábola, mais ou menos aqui. Lá no 3, a função desconhecida é quase 5, né? 4 ponto alguma coisa. E a função parábola, a parábola no caso, né? A função polinomial, em 5, ela está muito abaixo do zero. Então tem esse erro aí relativamente grande entre o valor da função e o valor do polinômio. Mas nos demais pontos ele bate os extremos, né? De fato coincide com os pontos, tanto os extremos como o ponto do meio. E também aqui a parte final é bem próximo, né? Depois do 1.4, do 4.1, as curvas já estão bem mais próximas, certo? Aí o que você pode fazer? Pegar mais pontos, né? Se você pegar mais pontos, você consegue aproximar ainda melhor essa curva. Mas como são dados só esses três, não fica tão bom, certo? Beleza. Por quê, né? Aqui entre o 5 e o 4.1 tem pontos que a gente não conhece, de fato, certo? Que pode ou não estar mais próximo da cor em vermelho, né? Aqui é porque eu liguei os pontos, né? De 5 até o 4.1. Mas pode ser que seja mais próximo aqui do ponto 3 mesmo,
e assim a função que você desconhece seria aproximada melhor, certo? Então, para fechar essa primeira parte aqui da parte de interpolação, a gente vai ver outra forma, certo? Primeiro, não esqueça, primeiro, sinceramente, para interpolar uma função desconhecida, em alguns pontos deles conhecidos, a gente utiliza o método aí do polinômio de Lagrange, certo? Agora a gente vai ver outro que é conhecido como a forma de Newton ou Newton-Gregory, que também ia aproximar uma função para a gente com pontos conhecidos. Aí tem dois casos para ser analisados. O primeiro é quando vou ter alguns pontos, certo? Dados, mesmo esquema, eu tenho alguns pontos e só que esses caras aqui estão igualmente espaçados. Por isso que aqui ele fala o seguinte, né? Seja uma função contínua no intervalo AB e sejam n mais um pontos aí dentro do intervalo, que se sucedem, né, com um passo H, ou seja, estão igualmente espaçados aqui dentro do intervalo. Então, a primeira coisa que a gente vai definir são os operadores ordinários aí, né, que é a diferença entre dois valores das funções consecutivos aí dado. Então, por exemplo, quem é o operador de ordem zero da função f? É a própria função naquele ponto, beleza? Depois, quem é o operador de ordem 1 da função f? É a diferença dos operadores anteriores. Então aqui seria o valor mais na frente, menos o operador 0 de f de x0. Assim por diante. Quem é o operador de ordem 2? É a diferença dos operadores de ordem 1. E assim a gente vai criar uma recorrência, né? O operador de ordem n é a diferença dos operadores anteriores de ordem n-1 aplicados na função em x mais h e depois em x. Beleza. Essa aqui é a primeira definição que a gente vai aprender, que é a parte de operadores. E a partir deles, né, desses operadores aí, a gente também pode definir o nosso polinômio, né? Que é dado para esse cara aqui, ó. Então, super de x é f de x0, que lá a gente já viu que é o operador de ordem 0. Depois, x menos x0, aqui é uma diferença, né? X1 é x menos x0 vezes o operador aqui de ordem 1, dividido por 1 fatorial h na 1, certo? Assim por diante. Esse cara aqui nada mais é do que, se eu parar para analisar, ele é basicamente a série de Taylor, né? Só que esse cara aqui, ele trabalha na forma de operadores, beleza? Não necessariamente ele trabalha definindo a derivada lá. Ele trabalha na forma de operadores que sim aproxima a função naquele ponto. Então, essa aqui é a formulação. E essa aqui é uma simples tabela para a gente analisar como é que a gente pode ordenar melhor, fazer os operadores. Então, eu tenho aqui os pontos. Digamos que eu tenho 4 pontos aí, né? Então, eu vou contar um polinômio de grau 3. Beleza. Desses 4 pontos, eu vou começar a determinar os operadores primeiro. Primeiro, de ordem 0. O de ordem 0 é a própria função no ponto. A gente já conhece também, é dada pelo problema. Depois, vem os operadores de ordem 1. Que é esse cara aqui, ó. Que é a diferença dos anteriores, né? No caso, ali, o operador de ordem 0, x0, x1, é a diferença dos operadores de ordem 0, a própria função no x1 menos x0, certo? Depois, o operador de ordem 1 desse cara aqui, ó, x1 x2. É a diferença, f de x2 menos f de x1. Depois, x2, x3, também a diferença, x2 menos f de x3. Beleza. Depois, o operador de ordem 2 é a diferença dos anteriores, né? Que no caso, eu vou pegar 3 pontos, x0, x1, x2, então faz a diferença dos anteriores aqui. E por último, o de ordem 3 também é a diferença dos anteriores. Então, assim forma uma regra para a gente calcular quem é esses operadores. E são diferenças divididas basicamente, né?
é uma aproximação, digamos, para derivada. Só que a gente não está tomando derivada porque de fato não é um polinômio de Taylor aqui. E esse cara aqui embaixo é o nosso polinômio interpolador. Né? Já está respondido, tem a ordem 3, porque eu só tenho 4 pontos. Assim, só tenho 3 até o terceiro termo aí. Até com 4 termos, né? Então a terceira ordem. E assim eu vou substituindo valores e calculando para mim o polinômio. Beleza? Tá, então, para fazer essa conta aqui, deixa eu abrir aqui no. Certo. Eu tenho aqui os pontos. Uma tabela, né? Igualmente passadas. Fx1, x2, x igual a 3, x igual a 4. E seus valores, né, na função. Isso aqui são dados. Aqui como se fosse o f de xi, né? Que é o yi. Beleza. Agora eu vou montar a minha tabela, né? Ou as diferenças divididas lá. Então tá aqui, ó. Tenho 4 pontos. Beleza? Aqui são os 4 pontos dados. Aqui são as diferenças, né? Operador de ordem zero, que nada mais do que as funções aplicadas no próprio valor. Depois que começa a calcular as diferenças de ordem 1. Então pega esses dois aqui, calcular uma. Pega esses dois aqui, calcula outra, e pega esses dois, calcula outra diferença. Então, essas três reduz para, das quatro, reduz para três operadores de ordem 1. Beleza, que é a diferença entre valores anteriores. Depois vem a diferença de ordem 2. Então, pega esses dois aqui, e depois esses dois aqui. Por último, a diferença aqui, né? Então, esses dois aqui, menos esse, que é a diferença de ordem 3. Beleza, então essas são as diferenças. O que você vai usar na hora de fazer nossos cálculos? Vai pegar só as primeiras das iniciais e de fato depois pegar a última. Vai pegar aqui, ó, a de ordem 0, a primeira aqui de ordem 1, a primeira de ordem 2 e esse cara aqui. Esses são os operadores utilizados para fazer o polinômio. Então tá aqui, ó. Já tracei valores para vocês. Primeira coluna é os valores do x. Então, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Segunda coluna, operador de ordem 0, que é a própria função no ponto, né? Que já foi dado no problema. Então tem aqui o f de 1 é 0 no problema, o f de 2 é 0,69, o de 3 1,09 e o de 4 1,343863. Beleza. Agora eu vou fazer, né, de ordem 1, operador de ordem 1, que é a terceira coluna aqui. Que é a diferença, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, o f x0 x1, ele será a diferença, né, do operador de ordem 0 em 2, que é 0,6931, menos o de 0 em 1, que é 0,00. E dá esse valor aqui, ó. Ele fez isso por demais, né? Então, esses dois aqui tirou esses valores. Esses dois aqui e esses dois aqui. Beleza. Agora vem de ordem 2. Que é a diferença desses dois caras aqui. Vou marcar aqui com esses dois aqui. Geram esse cara bem aqui. E depois os dois últimos. Esses dois geram esse cara aqui. É a diferença, né? Por exemplo, o operador de ordem 2
de f é f x0, x1, x2, que é a diferença dos anteriores. Nesse caso aqui é 0,4055 menos 0,931. Pronto. Que gera esse resultado bem aqui, ó. E por último, o de ordem 3, que é simplesmente a diferença desses dois caras aqui. Que gera esse cara aqui. Pronto. O que eu vou fazer agora? Pegar os valores que eu estava procurando. De ordem 0, esse cara de ordem 1, esse aqui e esse cara aqui. E substituir aqui na minha função. Então, já que o polinômio já está escrito, já foi aberto. O f de x0 é o operador de ordem 0. O f de x1 de ordem 1. O de x2, o de ordem 3, também está tudo aqui. Então aqui substituindo valores, não. Aqui, ó, de ordem 0, de ordem 1. Aqui o de ordem 2, que a gente calculou também aqui, ó. E depois o de ordem 3. O último aqui, ó. Então aqui, ó, quando você faz a substituição, você já encontrou basicamente o polinômio que você queria, né? Então, a função x menos x1, esse cara aqui são os valores, né? No caso x0 aqui, né? Aqui x menos x1, x menos x2, aqui x0, x1 e x2. E assim, quando você multiplicar aqui esses termos, você vai encontrar aí a função polinomial, nesse caso de ordem 3, para esse caso, certo? Vou deixar lá esse PDF depois para vocês. Depois só verifique essa conta aí, né? Vocês vão pegar, fica com um exercício. Vocês podem multiplicar aqui esses termos. Você vai encontrar uma função de ordem 3, né? Um polinômio. Uma função de ordem 3. Que esse cara aqui é aproximadamente os valores que foram dados lá na tabela inicial, né? Essa tabela aqui, ó. Então, na próxima aula a gente vai tentar fazer isso. Traçar esses pontos. Então, fazer uma questão de comparação, né? Traçar esses pontos. E analisar eles com o polinômio que está aqui, ó. Certo? Que, resumindo, né? Nesse caso aí, basicamente é pegar o polinômio de Taylor, mas desconsiderar as derivadas e aproximar ela por suas diferenças divididas, certo? Uma aproximação para derivada, digamos assim. E ela aproxima a gente o polinômio. E o primeiro que a gente viu foi o de Lagrange, né? Também pegar polinômios conhecidos, no caso lá o de Lagrange, e aproximar a função por eles, certo? Acho que por hoje era isso. E assim a gente inicia a nossa parte aí de interpolação polinomial.